A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a lição de número 4 do quarto trimestre de 2020, que tem como título O Drama de Jó. O texto áureo está registrado no capítulo 2, versículo 21, onde o próprio Jó disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática nos diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica para esta lição está registrada no capítulo de número 1 do livro de Jó, dos versículos 13 ao 22, e depois no capítulo de número 2, dos versículos 6 ao 8. Os objetivos específicos desta lição são 3, e o primeiro é revelar de que forma as tragédias que se abatem sobre Jó atingiram os seus bens. Explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos e, em terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. O drama de Jó. Jó foi um homem de quem o próprio Deus deu testemunho. Quando Satanás se infiltrou por entre os filhos de Deus, Deus então chega para ele e pergunta: Satanás, de onde que você vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E então Deus lhe diz: tens visto o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Foi então que o inimigo das nossas almas desafiou a Deus a tocar nos bens de Jó. Ele disse para Deus: toca naquilo que ele possui e verás se ele blasfemará ou não de ti diante da tua face. E Deus então disse: está em suas mãos, faze assim segundo a tua vontade. E o inimigo veio avassaladoramente e acabou destruindo a vida de Jó, destruindo as suas posses, destruindo a sua família. E não bastasse isso, em uma segunda reunião de Deus com os seus filhos, o inimigo novamente aparece infiltrado em meio aos filhos de Deus, e Deus pergunta: de onde você vem? E ele disse: eu venho vindo de rodear e de passear pela terra. E Deus então disse: viu como o meu servo Jó continua fiel? E ele disse: é bem verdade que ele continua sendo fiel. Também com a saúde que ele possui, qualquer um seria fiel a ti. Mas toca na saúde dele e verás se blasfema ou não de ti diante da tua face. E Deus então disse a Satanás: volta lá, toca na saúde dele, na saúde,
não na vida, porque na vida eu não te autorizo a tocar. E o inimigo desceu à terra e então toca também na saúde de Jó. E nós iremos ver isso ao longo do estudo que estamos apresentando, né? Jó era o homem considerado o maior dentre os homens no Oriente. Mas ele não era maior porque ele possuía as maiores riquezas. Ele era maior não pelo ter, mas sim pelo ser. Pelo ser. Porque ele era sincero, ele era reto, ele temia Deus e se desviava do mal. Ele tinha uma conduta ilibada, uma conduta que lhe dava o direito de ser diferenciado dos demais da sua época. Muito bem, meus irmãos. A aprovação que Deus permitiu na vida de Jó fez com que ela se tornasse muito dolorosa. E nós vemos na esfera econômica e na esfera do campo, Jó indo do homem mais rico ao não ter nada. Jó era maior de todos os homens no Oriente. Como eu já disse, não porque possuía muitas herdades, muitos bens, mas pelo seu caráter. E o homem deve ser conhecido, reconhecido pelo que ele é e não por aquilo que ele tem. O comércio e a atividade do campo eram uma das suas principais atividades. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, mais 500 jumentas. E ele era assim um homem muito próspero e tinha muitas pessoas ao seu serviço. É bem verdade, por tudo quanto ele possuía, ele precisava de ter pessoas ao seu serviço, debaixo da sua mão, para tocar os seus empreendimentos. A Bíblia não fala de que forma Jó começou, se já desde o princípio ele tinha todas essas possessões, ou se ao longo da vida ele veio a adquirir de forma progressiva a sua riqueza. Então, 7.000 ovelhas produziam muita lã para o comércio têxtil. E os seus camelos e as suas jumentas serviam como meio de transporte para escoar a produção, não só da lã, mas também como da produção da sua terra. Deus, ao permitir que o inimigo atinja os seus bens, fez com que ele se tornasse, quem sabe, talvez a Bíblia não menciona, mas motivo de grande repercussão negativa perante a sociedade da sua época. O inimigo destruiu os seus animais, destruiu os seus servos em um só dia. A cada
ocorrência negativa, aparecia um dos seus serviçais dizendo: aconteceu isso e só eu fiquei para te dar a nova. Aquele acabava de falar, vinha outro e dava-lhe uma notícia desfavorável. Ao ponto de a sua esposa dizer para Jó: você ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre, homem. Mas Jó a repreendeu veementemente, dizendo: como fala qualquer doida, qualquer maluca, assim falas tu, mulher. Porventura receberia eu de Deus o bem e rejeitaria o mal? Ele estava assim retendo a sua sinceridade, a sua retidão e o seu temor diante de Deus, não ousando blasfemar contra Deus por tudo aquilo que acontecera. Então, na esfera econômica, Jó, ele foi do homem mais excelente ao mais vil dentro de um dia só. No segundo ponto, nós temos a tragédia familiar que se abateu na vida de Jó. Jó era pai de 10 filhos e eles tinham por costume, no aniversário de cada um, se reunir para comemorar o aniversário daquele que estava sendo agraciado com mais um ano de vida. E ocorreu desta feita que os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão primogênito. Estavam ali festejando, comemorando o aniversário do primogênito. Quando de repente um vento fortíssimo soprou sobre a casa onde eles estavam e ela veio ao chão. E os 10 filhos de Jó, bem como alguns serviçais que ali estavam para atender os filhos de Jó, vieram a sucumbir, perderam as suas vidas de maneira trágica, de uma maneira impensável. Mas, infelizmente, as tragédias acontecem. E nós temos visto nos dias atuais também muitas tragédias acontecendo na vida de muitas pessoas. Só que estas tragédias na vida de Jó tinham um propósito. Deus tinha um propósito para tudo isso. Por isso é necessário que quando nós tivermos uma situação desfavorável, precisamos orar, precisamos buscar a Deus e não contender com Deus, mas perguntar para Deus: por que é que isso está acontecendo comigo? Com certeza, Deus, através do Espírito Santo, lhe dará uma resposta. A resposta que você precisa para entender, para compreender e aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida. Nós temos também no terceiro ponto a tragédia de natureza física e psicológica de Jó. Jó, um homem saudável, como nós já falamos, um homem
riquíssimo, abastado, não tinha falta de nada. De repente perde todos os seus bens e na segunda investida de Satanás ele vem para tocar na sua saúde. Ao ponto de que o corpo de Jó, desde a sola do pé até o alto da cabeça, foi todo tomado por chagas malignas. Por que chagas malignas? Porque foi Satanás, um maligno, quem colocou sobre ele essas chagas, essas enfermidades. É bem verdade que havia a permissão de Deus para que isso ocorresse. E eu repito mais uma vez, Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não blasfemaria, que Jó permaneceria fiel a ele, temente a ele, porquanto Deus assim já dera testemunho da pessoa desse homem. Então, fisicamente, Jó se tornou uma pessoa deplorável. Tamanha era as chagas que estavam sobre o seu corpo. Ao ponto de Jó sentar-se sobre as cinzas e raspar-se com um caco de telha, um caco de tijolo queimado. E essa prática de sentar sobre as cinzas era adotada quando o homem se via acometido de grande derrota, de grande derrocada. E era o caso de Jó, de homem mais rico ao não ter nada, de uma saúde invejável a um corpo cheio de enfermidade. Então ele tomou essa atitude. E mentalmente Jó ficou abalado. O fato de você ficar abalado não indica que você está arguindo com Deus, de você estar murmurando, se queixando do porquê dessas ocorrências. Você está mentalmente perturbado, preocupado. São coisas que ao homem é comum acontecer. Podemos estar muito bem agora e daqui a pouco estarmos com um humor completamente diferente. Podemos estar agora sorridentes, felizes, e de repente um fato ocorrido no seio da nossa família, seja ela de qual ordem for, pode fazer com que nós mudemos de humor, mudemos de atitude, de alegres nos tornarmos tristes, de sorridentes irmos ao choro. Isso é normal e faz parte da vida do ser humano. Jó, ele chegou ao ponto de maldizer o dia do seu nascimento, a ponto de dizer de que aquele dia não deveria ser mais lembrado. E que também a noite em que ele foi concebido
ela deveria ser apagada. Então, meus queridos e amados irmãos, psicologicamente, nós temos tendências a nos abater facilmente. Porque nós somos de estrutura frágil. Nós temos uma estrutura e uma tendência de sermos levados pelas situações ora vigentes na nossa vida. Daí a necessidade de nós buscarmos mais a Deus, de pedir a Deus que nos dê da sua graça para suportarmos os momentos de dificuldades que sobrevêm em nossa vida. A morte de um familiar nosso nos causa tristeza. A perda de um emprego nos leva a estarmos deprimidos. Problemas de ordem familiar, de qualquer natureza, também nos leva a tomar atitudes impensadas. Por isso, a necessidade de sermos uma pessoa equilibrada, de sermos uma pessoa que tenha um autocontrole. E isso ele é fruto do Espírito Santo. E nós só conseguiremos obtê-lo através da nossa aproximação com Deus. Através de uma vida consagrada, através de uma vida de oração. Não há nada melhor para se aproximar de Deus do que falar com Ele. E Deus é tão generoso, irmãos, que Ele não marca a hora para falar conosco. Nós falamos com Ele a hora que nós quisermos. Ele está sempre pronto, porque Deus, Ele não dormita. Ele não tosqueneja. Deus está 24 horas por dia atento, receptivo à minha e à tua entrada diante dele. Mas nós temos que nos aproximar de Deus não só quando nós temos necessidade. Existe um grande mal de pessoas que só buscam a Deus quando estão em dificuldade, quando estão em desvantagem. Gratidão é uma das coisas que Deus mais admira. É uma das coisas que Deus mais se agrada. São de pessoas agradecidas. E o fato de Jó não reclamar, não murmurar, não contender, isso já estava no seu caráter. E é por isso que Deus permitiu ao inimigo das nossas almas
chegar e entrar na vida de Jó e destruí-lo financeiramente, no âmbito da família e no âmbito da saúde. Quem poderia suportar tudo isso? Só aquele a quem Deus dá a devida graça. A devida graça. Nós, meus queridos e amados irmãos, precisamos de olhar para o livro de Jó, para a pessoa de Jó, para a história de Jó, como se fosse um espelho, para refletir o nosso rosto nesse espelho e perguntar para nós mesmos: até onde eu conseguiria ir? Se coloque a perguntar, a refletir o que Deus tem lhe dado. E se alguma coisa do que Deus lhe deu lhe fosse tirado, qual seria a tua reação? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Então, meus queridos e amados irmãos, aí está uma vida que, apesar de tudo, em momento algum ousou levantar a voz contra o seu Criador. Tudo o que nós temos não é nosso. É Deus quem nos tem dado, pois nós somos o seu mordomo. Então Deus, Ele coloca sob o nosso controle, sob a nossa administração, esposa, casa, trabalho, filhos, bens materiais, saúde, enfim, tudo foi Deus que nos deu. E, sobretudo, eu gostaria de falar da salvação em Cristo Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós. Nós éramos inimigos de Deus, andávamos distanciados dele, mas ele, pelo seu muito amor com que nos amou, nos trouxe para perto dele, nos amou primeiro. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a salvação que Deus nos deu, sou eu e é você quem administra essa salvação, retendo a sinceridade, o temor, retendo a lealdade para com Deus, para ter o direito de morar na cidade santa, construída por Deus, para aqueles que amam a sua vinda. Jó, meus queridos e amados irmãos, é um exemplo de tudo para nós. E precisamos nos espelhar na pessoa desse homem, olhar para tudo o que lhe aconteceu e pedir: Senhor, tem compaixão de mim. Que o Senhor nos abençoe, que
Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um e que esta palavra possa edificar a vida de cada um. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.